claro que não foi possível convidar todos os profissionais de PNL e de coaching do Brasil. Senão seria um livro muito grande que talvez, né, ficaria desafiante fazer. Porque são muitos hoje, né? Tem muita gente boa nesse país já fazendo esse trabalho. Mas só o fato de ter a possibilidade de poder juntar as pessoas faz parte desse pensamento sistêmico. Porque dentro do pensamento sistêmico, o que a gente compreende, o que a gente quer, é que as pessoas cada vez mais pensem no ganha-ganha. Pensem que para que o mundo fique bom, cada um tem que ficar bem. Não adianta uma pessoa ficar bem e a outra não ficar bem. Não adianta eu fazer algo que eu vou me sair bem, mas que alguém tem que se sair mal para que eu me saia bem. Dentro do pensamento sistêmico, isso não existe. Porque se eu ficar bem e o outro não ficar, será por muito pouco tempo. Rapidamente a vida dá voltas e faz com que eu repense. É assim que a gente pensa no pensamento sistêmico. E por isso a gente gosta de estar sempre pensando no ganha-ganha, querendo que as pessoas todas fiquem bem. Imaginem um planeta onde todas as pessoas respeitam umas às outras, percebem que as diferenças existem para serem aprendidas. Ao invés de eu ter uma diferença com alguém e querer impor a minha posição, eu posso querer aprender com a diferença. Posso querer saber mais sobre como é que essa pessoa funciona, porque aí eu amplio a minha possibilidade de funcionar melhor. Em vez de ter uma possibilidade só, eu tenho duas. Tem uma frase que eu gosto muito de um presidente dos Estados Unidos, se não me engano foi o Roosevelt. Se eu estiver enganada, vocês me desculpem, porque realmente pode ser que eu esteja enganada, mas a frase é que importa. Que ele falava assim, que se duas pessoas trocarem uma moeda, cada uma vai continuar com uma moeda. Mas se duas pessoas trocarem uma ideia, cada uma ficará com duas ideias. E isso é pensamento sistêmico. E isso é querer aproveitar as diferenças. Isso é querer brindar as diferenças. Fazer com que essas diferenças façam parte de tal forma da nossa vida que faça com que a gente cresça como ser humano. Isso é evoluir. Isso é fazer com que a vida cresça dentro de nós. Isso é saúde. As pesquisas que foram feitas nessa área de saúde mostram que quanto mais as pessoas estão de bem com elas e com outras pessoas, e o estar de bem não significa aceitar tudo no outro. É claro que as coisas podem ser diferentes e muitas vezes, quando a gente percebe que a pessoa age ou pensa de uma forma diferente, no primeiro momento a gente quer discutir ou quer conversar sobre, a gente quer colocar a nossa ideia. Pode ser feito isso, mas com a intenção de ampliar as possibilidades. Porque enquanto um quer impor o pensamento no outro, nós vamos ter discussões, nós vamos ter desentendimentos, nós vamos ter guerras. Países entram em guerras porque não conseguem aceitar as diferenças. Então, mais uma vez, a ideia da programação neurolinguística não é que as pessoas, muitas vezes as pessoas falam assim, fica essa coisa meio zen, que todo mundo fica tão bonzinho. Não, não tem nada de bonzinho, não tem nada de zen. O que tem é, eu posso não querer pensar igual a você, mas eu aceito que você pensa diferente de mim. É uma questão de aceitação. Eu posso nem sequer compreender a maneira como você pensa. Eu muitas vezes me pego pensando assim, nossa, é muito complicado para mim entender o estilo de pensamento daquela pessoa que está, sei lá, corrompendo um país inteiro, como a gente vê acontecer no nosso país. Às vezes eu não consigo entender, porque para o meu jeito de perceber, não é a maneira como eu penso. Mas eu aceito que essa pessoa pensa diferente. E que ela age da maneira como ela pensa. E como a física quântica, como eu disse a vocês, na PNL sistêmica andam juntas,
a gente costuma dizer nessa linha que não é um desejo de ser bonzinho ou de ser zen, mas existe uma lei física já muito determinada, que não é mística e sim científica, que chama-se lei do retorno, lei da ação e reação. Então, quando me falam que eu sou boazinha, eu falo, não, eu não sou boazinha, eu quero receber coisas boas de volta para mim. Então eu procuro fazer o bem, porque assim eu trago de volta para mim o bem. Isso é um pensamento sistêmico, isso é querer o melhor para todos, não só para mim, para todos. Então, eu estou aqui, né, dando uma ideia geral, é claro, para vocês, porque falar de programação neurolinguística, nessa linha sistêmica, nessa terceira geração, a formação são quase 400 horas de curso, quer dizer, 40 minutos mais ou menos de tempo que eu tenho para falar com vocês, é só para que vocês tenham uma ideia do que é essa linha. Muitos de vocês, os coautores, claro, estão ouvindo aquilo que já conhecem, mas as pessoas que estão aqui, que vieram prestigiar amigos e parentes e que querem entender um pouco melhor o que é minha filha faz, o que meu sobrinho faz, o que essa pessoa faz, apenas para ter essa ideia. E espero que tenham vontade de pesquisar e de se aprofundar e de querer compreender melhor como é que você pode viver melhor a sua vida. Porque o mundo pode ficar melhor, sim. E não depende de todos, como muita gente às vezes fala assim, ah, mas o que adianta eu fazer porque as outras pessoas não fazem? Não, depende de cada um de nós. Porque a mudança no mundo começa dentro de cada um de nós. O mundo ficando melhor dentro de cada um vai reverberar para que o mundo fique melhor. Tem uma outra metáfora que eu gosto muito de falar, talvez muitas pessoas já tenham visto essa metáfora na internet, ela já está faz tempo, vamos dizer, rodando por aí, né, na internet, mas não importa. Vocês vão compreender porque eu estou falando ela, se caso já tenham ouvido, vão ouvir novamente. Diz que tinha um cientista que estava acabando um experimento, e o laboratório dele era na garagem da casa dele. E ele estava no meio de um experimento muito importante para ele, quando a mulher dele entrou na garagem com o filho de 3 anos e falou, olha, eu já liguei para todas as pessoas que poderiam ficar com o nosso filho, eu preciso sair por 1 hora, você vai ter que ficar com ele. Porque não tem quem fique com ele nesse momento, eu tenho um compromisso inadiável, e já foi saindo porque ela já imaginava que ele ia falar, mas se eu estou no meio de alguma coisa, como é que eu vou ficar com uma criança de 3 anos num laboratório de um cientista? Né? Vocês podem imaginar a cena do cientista pensando, agora não vou, se eu parar o que eu estou fazendo, eu vou perder aquilo que eu estava fazendo. Se eu continuar, meu filho vai destruir o laboratório. Não é porque ele quer destruir, mas porque ele é curioso, ele vai querer saber o que é isso. Mas aí ele lembrou-se que ele tinha uma figura do globo terrestre, aquela bola azul. E ele falou, ah, meu filho gosta de fazer quebra-cabeça, já sei o que eu vou fazer, eu vou cortar aquela figura e vou dar ao meu filho, ele vai ficar algum tempo, pelo menos, entretido em fazer esse quebra-cabeça. E assim foi, ele cortou em muitos pedacinhos, é tudo azul, ele falou, vai demorar muito tempo para conseguir juntar esses pedacinhos todos. E falou, bom filho, brinca aí então com o quebra-cabeça que o papai vai continuar fazendo o experimento dele. Então passaram 10 minutos, o filho falou, pai, já consegui, já terminei. Aí ele falou, já filho? Já? Peraí. Aí ele olhou e estava lá, direitinho a figura do globo, e falou, puxa vida, como você conseguiu fazer isso tão rápido? Aí o menino virou e falou, sabe o que é, pai? É que atrás dessa bola aí, tinha um ser humano. Aí eu percebi que se eu consertasse o ser humano, eu consertava o mundo. Então, é dentro de cada um que a mudança do mundo pode acontecer. Você pode se curar daquilo que você quiser. Existem possibilidades, sim. Não tem idade, não tem sexo, não tem religião, não tem nada que faça com que você possa ou não possa se curar. Apenas o seu desejo de olhar para dentro de você e descobrir
o que é que está faltando para que você possa viver melhor. É isso que a programação neurolinguística sistêmica, resumidamente, faz. Eu espero que vocês gostem desse mundo, queiram saber mais. Eu sei que eu brinco, eu sou muito suspeita para falar, afinal de contas eu estou nessa área há tantos anos, mas se eu continuo nela é porque ela continua me fazendo bem, é porque ela continua fazendo com que o meu mundo fique melhor e o mundo em volta das pessoas que estão perto de mim, que querem, que depende de cada um querer, também pode ficar melhor. E aqui fica o meu desejo, que o seu mundo fique cada vez melhor. Obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer a todos. Eu quero chamar aqui na frente os coautores que ficaram. Eu sei que uma foi embora, mas eu quero chamar os que estão aqui para a gente tirar uma foto e finalizar esse evento.